Amém, irmãos? Vamos dar início, que hoje a gente tem assembleia, então a gente precisa já ir começando, amém? Ontem nós tivemos aqui um encontro das mulheres, né? Foi a nossa última reunião do ano. Foi uma bênção. Quem não veio, perdeu. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, pelo privilégio que temos de estar vivos, como disse o Adilson, né? A gente está vivo, está aqui, é um privilégio. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te louvamos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de estar aqui, Senhor. Ó, Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor, adorar o Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Clamamos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. Ó, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha mover os nossos corações, Senhor, levando-nos, Senhor, para mais perto de ti, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Fala conosco, enche esse lugar com o teu Espírito, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, que nos impede, Senhor, de louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que estão acompanhando o culto à distância, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, mover o coração deles onde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantando com alegria, hein? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Senhor chegou, hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá,
Sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevalecer, Leão de Judá, Deus de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Amém, aleluia. Glória a Deus. Senhor, que nunca terá fim. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, amém? Com tudo aquilo que nós somos. Vamos consagrar ao Senhor a nossa vida. Aos Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras,
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei, somente ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra a ti, Jesus. A honra a ti, Jesus. Só tu és digno, Jesus, de toda a honra, de todo louvor. Oh, Jesus, tu és digno. Tu és digno, Senhor. Cantaremos a ti, Senhor. Todos os dias da nossa vida, Senhor, queremos cantar ao Senhor, Pai. Aleluia. Santo,
hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo.
louvamos para sempre, Jesus, Tu és santo. Aleluia. Esse é o cântico que ecoa na eternidade. Nós estamos aqui cantando santo e os anjos estão clamando santo. E aqueles que já foram no Senhor, e eu gosto de pensar nisso, eu fico pensando naqueles que já nos precederam. Penso no meu pai, penso na minha avó, nos senhores e nas senhoras que já se foram, na minha prima. E existe um cântico que nós estamos cantando juntos. A gente pode não ouvir, né, o Vanderlei, a gente pode não ouvir a sua avó, Thaís, que já está lá, mas nós estamos cantando a mesma coisa. Ele é santo, e Ele nos chamou para sermos santos como Ele é, e Ele nos fez promessas imutáveis, promessas que não vão se quebrar, promessas que Ele vai cumprir. E eu fico imaginando como vai ser naquele dia, quando nós pudermos olhar para o rosto dEle, quando nós nos encontrarmos todos juntos lá. Vai ser tão bom, nesse reino que não vai ter fim, nessa glória que nunca vai acabar. Nunca mais a gente vai falar tchau. Nunca mais a gente vai se despedir de ninguém. Porque essa é a promessa do nosso Deus. Ele é santo. E Ele nos separou para estarmos com Ele para sempre. Que o Senhor seja louvado, Pai. Que o Senhor seja louvado pelas suas promessas. Sim, pela Jesus. sua santidade que nos constrange, Senhor. Nós não somos dignos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor atribuiu a sua santidade a nós. E por causa disso, nós temos firmes promessas de estarmos contigo para sempre. Porque a vida eterna é essa, é conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou a nós. Obrigado por aqueles que já nos precederam, que deixaram o seu testemunho, o seu legado, os seus passos, as suas marcas, Senhor, para que nós pudéssemos olhar para eles e prosseguir. Pela nuvem de testemunhas que está diante do teu trono cantando santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Consola os corações nessa manhã, Sim, Senhor, Senhor. com essa verdade. Consola, Senhor, os nossos corações. Consola o coração da Thaís hoje. Que ela se sinta, Senhor, firme e forte no Senhor. Esperançosa, Senhor, pela glória que há de vir. Amém. Porque a sua promessa é firme e ela não se modificará, Senhor. Amém. Em nome de Jesus te celebramos. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos que trouxeram oferta podem trazer sua oferta ao Senhor. Amém. Essa também é uma forma de adorar o Senhor, trazendo nossos dízimos e ofertas à casa de Deus. Amém. Bom dia. Então, como a Ana disse, nós temos aqui a caixinha das ofertas. Se você trouxe a sua oferta, pode estar conduzindo até aqui. Os irmãos me lembraram de passar esses avisos referente ao nosso fim de ano. Dia 23 a gente vai ter o culto de Natal. Então, eu espero que a igreja esteja reunida aqui conosco. É uma oportunidade de você trazer um convidado. Convidar um parente, um vizinho, um amigo para estar aqui conosco. Nós queremos que vai ser uma noite muito edificante para nós, amém? E dia 31 nós vamos ter a reunião da virada. Então vai ser um momento de oração, um momento de testemunho, um momento de agradecer a Deus. E aí você já se programa para estar junto, porque vamos nos reunir como família, amém? Muito bom esse louvor que nós ouvimos agora, né? Que bênção. Agora a gente tem um serviço. Obrigado, Bruno.
Amém. Dia importante para a igreja hoje, né? Senhor, nós nos dobramos a Tua palavra nessa manhã, Deus. Nós cremos que o Senhor tem algo para nós nessa manhã em tudo que vamos fazer aqui, Senhor. E nós pedimos para que Teu Espírito continue falando, Senhor. Como o Senhor já falou por meio das canções, das músicas, nós queremos continuar sujeitos à Tua palavra nessa hora, Senhor. E agradecer também pelas ofertas, Senhor. Porque o Senhor tem sido bom com os irmãos, o Senhor tem sido bom com nós, conosco. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor. Cada família, né, naquilo que cada família precisa. Nós pedimos e colocamos os irmãos diante do Senhor nessa manhã, Deus. Amém. Amém. Um abraço para os irmãos que estão nos assistindo. Que a graça de Deus os alcance aí na casa de vocês. Estamos juntos. Amém. Bom, eu teria muita coisa para falar com os irmãos agora de manhã, mas a gente está com o tempo um pouco controlado por causa da Assembleia. E eu vou pedir graça de Deus para que parte da mensagem alcance os irmãos nessa manhã. Rapidamente, a Dorothy vai dar um testemunho aqui de 1 minuto. Ela foi muito tocada por Deus pela reunião de ontem e ela queria falar isso para os irmãos. Bom, eu queria agradecer a todas as irmãs que participaram ontem, né? Foi uma tarde muito divertida, muito edificante. Eu acho que todas saímos com um tanque cheio, né? E eu fiquei emocionada agora de manhã, porque ontem, eu não sei se vocês perceberam, mas a contagem dos presentes estava um pouquinho menor do que a contagem de pessoas, né? E aí eu percebi isso, pulei o meu número e segui o resto da noite, né? E ontem uma irmã dividiu o presente dela comigo e hoje eu ganhei outros 2 presentes. Então, no final das contas, parece até que fui eu que fiz a contagem ficar pequena, né? Para eu ganhar presente depois. Mas eu lembrei de uma musiquinha que o Rafael e o Caleb ouvem bastante, que fala do momento da multiplicação, né? E é um menininho cantando que eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. E eu entreguei o meu lanchinho a Jesus, e Jesus abençoou o lanchinho e mostrou o milagre, e falou que quando eu divido, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. O refrão da música é assim, e ela é bem pertinente para crianças pequenas, né? Mas é uma verdade muito real. Quando eu divido, quando nós dividimos, quando nós compartilhamos, nós não perdemos, né? Eu ganhei mais presentes até, né? E isso tanto literal quanto simbolicamente, né? E as irmãs participando, as irmãs contribuindo com seus dons, tudo isso foi muito bonito. As irmãs que vieram nos visitar certamente foram muito edificadas e abençoadas também. Ano que vem tem mais, gente. Fico muito feliz. Amém. Louvado seja Deus, né? Bom, hoje é dia de assembleia, certo? E eu senti de falar alguma coisa nessa manhã sobre isso também, né? Na verdade, o meu tema seria a estrutura da igreja, mas talvez eu não tenha tempo para esboçar tudo aqui. Mas assim, o que vai acontecer hoje, depois aqui desse momento da palavra, que é a parte da diretoria, que é a parte de elegermos, né, a continuidade da diretoria e orarmos por esses irmãos. Isso não é algo banal, pessoal. Não é algo menos importante. Às vezes a gente coloca esse negócio, assembleia, é importante os irmãos estarem. Tem muita gente que fala, isso aqui é só para cumprir a parte jurídica. Isso aqui é só para cumprir as normas do governo. Não é verdade. O que vai acontecer aqui depois é novamente a igreja separando homens fiéis, homens de Deus, para continuar fazendo o trabalho que precisa ser feito. Amém? A igreja funciona dessa forma. A igreja, ela não é uma grande bagunça. Ela não é uma mera junção de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? E você imagina que o corpo de Cristo é algo desorganizado? Não, não é. Existe muita organização dentro da igreja. Existe muita organização dentro do corpo de Cristo. E o que nós vamos fazer
daqui a pouco, faz parte disso, contribui para isso. Obviamente, estamos obedecendo algumas questões legais, algo que o governo do Brasil exige que seja feito, mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos sujeitando a Deus, porque separamos irmãos fiéis. Eu estava ali no fundo e na minha frente estava o tio Zé, né? Sentado ali, eu olhava o tio Zé. Faz quantos anos, tio, que você está na diretoria? Acho que eu vou fazer 35 anos. Eu acho que antes disso, o tio Zé já estava cuidando das finanças da igreja. E eu vou falar para vocês, eu confio totalmente nele. Tá? Não tenho nenhum problema de dar todo o dinheiro da igreja na mão do Zé. Porque eu sei que ali a gente pode confiar. Olha só que demonstração e testemunho da vida de Jesus. Amém? Os irmãos creem nisso. E é só um exemplo, né? Porque acho que o tio é há mais tempo está ali na diretoria. Mas todos os irmãos que têm contribuído para as coisas do Senhor aqui no nosso meio são homens de Deus e eu confio neles. E isso é a organização da igreja. Isso, no final, o nosso objetivo é que o evangelho seja pregado e que pessoas creiam em Jesus e sejam batizadas. E tudo isso, gente, contribui para esse objetivo final, certo? Isso faz parte da estrutura da igreja. Lá no Novo Testamento tem um momento que os apóstolos eles estão com um problema, porque tem demandas a serem cumpridas ali, e eles não estão conseguindo dar conta de todo o trabalho, então eles falam, vamos separar irmãos, através do Espírito Santo, para fazer esse trabalho que precisa ser feito, e eles oraram, e o Espírito Santo separou homens fiéis ali, no começo da igreja, em Atos, para trabalhar com essas questões, amém? Então nós estamos falando aí de uma diferença de 2000 anos, lá atrás isso já era necessário e continua sendo necessário hoje, que homens sejam levantados, homens sejam separados, homens sejam abençoados para fazer a obra de Deus, amém? Então não é só uma questão legal, não é só uma questão jurídica, não, é algo espiritual que contribui no final para que o evangelho do reino de Deus seja pregado aqui na nossa cidade, amém? Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso salão. Gente, dá um trabalho gigante administrar um salão. Não é fácil. Os irmãos sabem, eu tenho a minha casa lá e eu nunca fui uma pessoa, o Eli sabe, né? Nunca fui uma pessoa de mexer muito com eletricidade, com hidráulica, com alvenaria. Eu sou ruim disso. Estou tentando aprender, tá? A gente não pode aceitar que é ruim numa coisa e ficar sempre sendo ruim. Estou tentando aprender. Mas assim, a minha casa que é pequenininha já dá um trabalho gigante. Administrar um salão e todas as coisas que nós temos aqui no salão não é fácil, certo? Demanda trabalho, demanda muito esforço e glória a Deus pela vida dos nossos irmãos da diretoria que têm cuidado de nós, amém? Eu louvo a Deus por isso. E isso faz parte da estrutura da igreja. Outra estrutura da igreja que eu queria comentar nessa manhã. 2023, eu sinto da parte de Deus que foi um ano de nós nos realinharmos mais um pouco com a obra que Deus quer fazer aqui no nosso meio. Amém? Na Páscoa, né, vou passar um pequeno histórico para a gente aqui, mas na Páscoa a gente teve um encontro de jovens lá em Serra Negra. É um lugar onde a gente reúne irmãos do Brasil inteiro que estão vinculados ao pastor Jamê, certo? Isso faz parte da nossa estrutura. Encontro de jovens é algo dentro da nossa estrutura. E lá os adolescentes foram abençoados, receberam palavras do Senhor. Foi bênção na vida deles. Mas o que eu queria falar desse ponto específico? Uma semana antes, eu não sei se os irmãos lembram, a gente recebeu aqui o irmão Mike Davis. Quem estava aqui quando o irmão Mike Davis esteve aqui? Né? O Mike veio lá da África do Sul. Ele exerce, junto com outros irmãos no mundo, essa função que nós chamamos apóstolo. Ministério apostólico. Jamê, por exemplo, que é o irmão que está sobre a nossa congregação, ele exerce esse ministério chamado apostólico.
O que é o ministério apostólico? O ministério apostólico é aquele irmão ou um grupo de irmãos. Nós entendemos que não existe um chefão, um líder. Isso não é de Deus. Tá? A liderança é sempre compartilhada. Então, por exemplo, Jamê não está sozinho. Jamê tem um grupo de irmãos com ele que fazem essa função apostólica. E o que faz um apóstolo? Ele traz o fundamento. Ele traz a palavra que fundamenta a congregação. Amém? Os irmãos estão compreendendo isso? O apóstolo, ele realinha as congregações. Então, ele chega na congregação, ele traz uma palavra, traz um direcionamento, e a liderança local é responsável por pegar esse ensinamento e transformá-lo em prática. Então, nós recebemos aqui, por exemplo, o Mike Davis. O Mike Davis é o irmão que tem andado com a gente em parceria. Ele é lá da África do Sul. Ele também tem essa incumbência apostólica. E qual que é a palavra que ele trouxe aquele dia? O que os irmãos lembram? Exatamente, Fernanda sempre lembra, né? O Mike trouxe uma palavra: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Os irmãos lembram disso? Aquilo foi um realinhamento para nós. Nós não precisamos, como congregação, como corpo de Cristo, apenas sobreviver. Nós temos que viver. Amém? Amém? Isso é palavra de Deus, realinhamento sobre as nossas vidas. Agora em setembro, Jamê esteve aqui conosco, os irmãos também estavam. Jamê trouxe a palavra que queima no coração dele, que é lares redentores. O que é um lar redentor? É você lá na sua casa, você homem com sua esposa, você esposa com seu marido, vocês pais com seus filhos, vocês filhos com seus pais, vocês dentro da casa, vivendo o evangelho do reino de Deus. Para que isso possa ser um exemplo para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E a partir de casas firmadas no evangelho, nós começamos a ter congregações, que são junções, que é uma junção de famílias. Amém? A nossa congregação aqui, ela é uma junção de famílias, de lares redentores. E isso é nessa verdade que Jamê nos traz, que nós queremos caminhar. Foi um realinhamento quando Jamê esteve aqui. Agora você percebe, eu queria que os irmãos pegassem o último mês nosso aqui da congregação. Primeiro a gente teve a presença do Mateus aqui, certo? Os irmãos lembram? Mateus está vivendo essa verdade. Mateus largou tudo que ele tinha aqui em Valinhos, foi lá para Parnaíba, um lugar super diferente, onde precisava da obra do Senhor ali, ele precisava ajudar um irmão que já estava lá. Ele pegou e foi. Veio aqui em Indaiatuba e nos entregou esse testemunho. Por quê? Porque isso aí nos alinha mais um pouco sobre aquilo que nós queremos caminhar. Amém? Depois do Mateus, alguns irmãos não souberam, mas a gente iria para o encontro de líderes ali em Sorocaba, e naquela semana um irmão da Bahia passou aqui no nosso meio, né, porque é meio caminho, e por causa do aeroporto ser muito perto aqui de Indaiatuba, sempre acaba que alguns irmãos passam por aqui. E a gente conseguiu reunir 2 grupos caseiros numa terça-noite, foi uma terça, né? Uma terça-noite, lá no Recanto, o Rodinei abriu para a gente lá, e a gente sentou numa roda lá, e esse irmão da Bahia, que faz parte dos nossos relacionamentos, perceba, estou falando de algo maior do que a congregação local aqui. A gente está vinculado a muitos irmãos pelo país e pelo mundo todo. E esse irmão de Salvador, ele nos realinhou mais uma vez. Qual a palavra que ele trouxe para nós lá? Precisamos ter fé. Por quê? Nós vamos orar pelas pessoas, por aquelas que não creem em Jesus. Nós vamos pregar o evangelho. Através do poder do Espírito Santo, as pessoas irão crer e elas serão batizadas. Amém? Foi essa palavra que ele trouxe naquele dia e encheu o nosso coração de fé. Porque, como o Mike falou, a gente não está sobrevivendo, nós estamos vivendo. E nós vamos cumprir aquilo que é propósito do Senhor onde nós vivemos, ou seja, na nossa cidade. Amém? Tudo isso faz parte da estrutura da igreja.
certo? Depois, no final de semana seguinte, veio o Deidson, semana passada. Verdade, no meio da semana, eu perdi. A gente conseguiu trazer o irmão Anderson, lá de Santa Catarina. 6 filhos. Ainda não parou. Ele quer mais uns 2 ainda. Né? Contando como que Deus usa a vida dele, a vida da esposa, a vida dos filhos e a casa dele, para que seja referência e um ponto de pregação do Evangelho. Lares redentores. Nos trouxe o testemunho. Não é algo assim, nossa, aconteceu, foi por acaso. Não, Deus está querendo nos realinhar com o propósito dele. Amém? Às vezes eu olho assim, eu vejo os irmãos com uma cara um pouco desanimada, assim. Glória a Deus, irmãos. Amém? Deus está nos realinhando com o propósito dele na nossa cidade, na nossa geração, na congregação local, porque ele ainda quer alcançar muitas vidas através de nós. Amém? Glória a Deus. Essa semana eu estava lembrando de uma música, faz muito tempo que a gente não canta, né? E agora o meu lema ultimamente é só pegar música animada. Eu estou tentando ficar para cima, sabe? Então tem uma assim: eu celebrarei cantando ao Senhor e para sempre me alegrarei. É assim, né? Só nele. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Ela é mais animada do que isso, tá? Mas assim, glória a Deus, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo contente, é um povo animado, é um povo que está engajado naquilo que Deus quer fazer. Eu fiquei muito feliz quando a Dorothy chegou em casa ontem. Ela falou: Isaac, a reunião de hoje foi uma bênção. As irmãs participaram e não foi só questão de estar lá. Elas chegaram com o presente arrumado e era um presente mais legal do que o outro. Gente, isso é obra de Deus. Você pode falar que foi só uma reunião, foi só um presentinho. Não, alguém foi tocado pela palavra de Deus que foi estabelecida ontem e ministrada. Alguém foi tocada pela comunhão entre as irmãs que estavam aqui. Estrutura da igreja, obra do Senhor. A Dorothy falou: Isaac, a Nilza fez um enroladinho ali, colocou um palitinho. Que delícia. Eu comi, viu, Nilza? Eu cheguei e tinha uns 2. Não, eu falei: amor, eu comi. Eu fui lá buscar, você tinha um lá, eu comi. Que delícia. Obra de Deus na vida dos irmãos. Amém? Estrutura da igreja. Outro dia, estava voltando, saí com a Dorothy e o Rafael fazer uma coisa à noite, nem lembro o que foi. Na volta, passei na frente da casa do Diego. E o grupo caseiro estava todo ali, terminando a reunião, né, saindo para fora. Eu passei, né, falei: não, Dorothy, eu vou voltar ali. Dei a volta com o carro, passei bem na frente, era o dia do aniversário da Alexandra. E o pessoal todo ali para fora, né? E todo mundo cercou o carro e nos cumprimentou ali. E eu voltei para casa cheio da presença de Deus. Por quê? Porque tive contato com irmãos que estavam reunidos. E a palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está o Senhor. Estrutura da igreja. A igreja funciona nas casas, nos lares, funciona nos ajuntamentos. Amém? Fui muito edificado aquele dia, viu, Diego? Domingo, passei lá. Só de você dar a mão para um irmão numa quarta-feira à noite assim, você sente a presença de Deus. Amém? A Fernanda estava falando agora aqui no fim do louvor, né? Sobre as pessoas que já se foram e estão juntas lá com o Senhor. Essa semana a gente perdeu um irmão muito importante para nós, né, principalmente para Dorothy, o irmão Robert Walker. Ele faleceu lá em Goiás. E uma coisa que ele ensinava para Dorothy é assim: quando você marcar um horário com Deus, quando você agendar uma reunião, quando você agendar um período de devocional, Deus agenda lá em cima. E Ele se faz presente nesse momento. Amém? Estrutura da igreja. Por quê? Porque quando nós marcamos uma reunião, irmãos, como a nossa hoje, das 9h30 da manhã, o Senhor já estava com isso agendado lá. Amém? E Ele vem nos encontrar.
E nós somos abastecidos pelo seu poder, pela sua palavra, pela vida dos irmãos. Estrutura da igreja. Aquele dia que eu cumprimentei os irmãos na frente da casa do Diego, Deus já tinha agendado um horário com eles ali. E eu passei ali, eu senti, eu peguei um pouquinho disso. Estrutura da igreja. Amém? Então, a gente teve a família do Anderson aqui, uma semana e meia atrás. E ele trouxe testemunho, não foi algo do nada, era algo de Deus, algo que precisava chegar até nós. Depois disso, Deidson, semana passada. Quem aqui foi impactado pela palavra e o testemunho que o Deidson trouxe? Amém? Cara, que palavra, que vida que ele tem levado lá em Moçambique. Tudo isso contribui para que Deus fale aos nossos corações e para que a obra dele seja feita aqui em Indaiatuba. Entendeu? Alinhamento, estrutura da igreja. Por quê? Tanto o Mateus, quanto o Anderson, quanto o irmão Antônio Carlos da Bahia, que veio aqui e nos trouxe uma palavra, tanto o Deidson, esses irmãos, eles estão todos vinculados conosco há muitos anos. Muitos e muitos anos. Então, assim, Deus trabalha através de alianças. Deus trabalha através de ministérios que não são apenas da igreja local, mas extra-local. Deus trabalha através do ministério apostólico na vida de Jamê. Amém? Estrutura da igreja. E depois, acho que é bom, Celso, o pessoal da diretoria falar, né, da parte de missões. Mas a gente, até por causa da divisão e realinhamento, mudamos algumas coisas para estar mais junto com esses irmãos. Depois o pessoal aí vai tratar esse assunto. Mas assim, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 26. É o último versículo do capítulo 4 de Gênesis. Então, aparentemente, a terra estava numa grande bagunça, igual está hoje, né? A nossa sociedade é uma grande bagunça. E no versículo 26 diz: a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Amém? Vocês lembram aqui do comecinho de Gênesis? Deus criou Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. Um filho pegou e matou o outro, Caim matou Abel. E depois disso, Deus dá outro filho a Adão e Eva, ele se chama Sete. E aqui quando fala que Sete teve um filho, a palavra diz, e ela nem explica muito, para ser bem sincero, nem explica muito isso, mas fala: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Irmãos, 2023 foi um ano muito bom aqui para a congregação. Amém? Nós avançamos em algumas coisas, nós progredimos, nós nos organizamos mais. Eu senti muito a presença de Deus em vários momentos nossos. Mas eu vou falar para vocês, 2024 tem que ser melhor. Amém? Mais presença do Espírito Santo. Mais lares redentores. Para quê? Porque a gente está brincando? Não, porque a gente quer alcançar o terceiro ponto. Mais pessoas crendo no Evangelho e sendo batizadas. Amém? E o versículo 26 fala: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Precisamos invocar o nome do Senhor. Amém? Na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Aqui, quando nós nos reunimos, nós precisamos mais uma vez invocar o nome do Senhor. Rapidamente, abra no livro de Atos. Capítulo 2. Versículo 21. Nesse capítulo, Pedro está reproduzindo uma profecia de Joel. E ele
cheio do Espírito Santo, prega para aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez. E no versículo 21 do capítulo 2 de Atos, Pedro diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Estrutura da igreja. As pessoas ouvem a palavra, o Espírito Santo quebranta os seus corações e elas são alcançadas. Elas são alcançadas sozinhas, do nada, por milagre? Pode até ser que Jesus... A gente ouve muita história lá no Oriente Médio de que Jesus aparece pessoalmente para algumas pessoas e elas creem. Mas a forma que é mais comum é a igreja ministrando a palavra de Deus, pessoas creem, se arrependem e são batizadas. Estrutura da igreja, é assim que nós funcionamos. Amém? É preciso invocar o nome do Senhor. E não só para ser salvo, é preciso que nós invoquemos o nome do Senhor para que nós sejamos usados nesse trabalho. Eu preciso me arrepender todo dia, falar: Senhor, eu invoco o seu nome nessa manhã sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Perdoa os meus pecados e me leva, Senhor, a uma vida que manifeste o teu reino e prega o evangelho para outras pessoas. Invocar o nome do Senhor. Eu já vou encaminhar para o fim. A partir do versículo 37, Atos 2, versículo 37. Olha o que aconteceu com quem ouviu o evangelho. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para que vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Olha que beleza! 42, muito conhecido esse trecho, mas eu acho que a gente precisava ler ele todo final de semana. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Muita gente fala para mim: isso aqui é impossível. Não dá. Irmãos, se você pensa assim, se arrependa, porque dá. Dá. Talvez a gente não esteja nisso hoje, mas esse é o objetivo final daquele que crê. Você persevera no ensino dos apóstolos, você persevera naquilo que a igreja está conduzindo. Nós vamos perseverar naquilo que os apóstolos têm nos trazido como palavra. Amém? Porque a palavra de Jamê não é diferente disso. Se fosse diferente, a gente podia pensar alguma coisa. Não, a Bíblia está falando isso. Mas não, a palavra que Jamê nos traz é essa palavra aqui. Perseverar no ensino, perseverar em Jesus, perseverar no partir do pão, nas casas, nas famílias, ter a vida em comum. Eu só queria deixar um pensamento para você levar para a sua casa e você pensar depois. Pode ficar bravo comigo, tá? Eu te dou essa liberdade.
Se você não gostar do que eu vou falar, você me procura depois. Mas assim, tem duas coisas que eu oro assim para Deus e penso para 2024. Uma delas, nós vamos continuar firmes nas igrejas caseiras. Amém? Quem aqui, não vou fazer essa pergunta, mas nós estamos reunindo nas igrejas, nas casas. Amém? Então, durante a semana, de terça, de quarta-feira, nós temos a reunião das igrejas nas casas. E tem sido bênção. O Senhor tem abençoado os irmãos. Mas isso precisa alcançar todos nós. Tá? Se você não está vivendo uma reunião pelo menos semanal, ou sei lá, quinzenal talvez, você pode me procurar. Fala, Isaac, eu talvez não esteja tão alinhado com isso. O que eu preciso fazer? Pode procurar o Celcinho, o Roberto, o Celso, né, o meu pai, o Wagner. Pode procurar todo esse grupo de homens e falar, eu quero mudar isso na minha casa. Eu quero fazer diferente, eu quero me juntar ao propósito de Deus na congregação. Igrejas nas casas. Essa semana, eles estiveram lá em Hortolândia, não é? O grupo do meu pai foi lá em Hortolândia. Por quê? Igreja nas casas. A igreja não está só aqui. Ela acontece em outros ambientes. E foi bênção, não foi? A vida de Deus, ela é compartilhada através do que acontece nas igrejas, nos lares. Nas igrejas, nas casas. A gente não vai voltar para trás. Se você está com um pensamento assim, isso aí é temporário, eu estou de boa, eu me reúno ali de final de semana, porque dá tudo certo. Irmãos, nós não vamos voltar para trás. A igreja nos lares, a igreja doméstica que acontece no meio da semana, onde você pode abrir o seu coração, onde você pode receber oração e ser abençoado, isso aqui não é projeto nosso de agora, isso aqui é projeto de Deus eterno, tá? E nós não vamos voltar para trás. Primeiro ponto que eu queria deixar para a gente refletir. Segundo, aqui em Atos, a partir do versículo 42, está dizendo que quando eles creram, foram batizados e começaram a ter a vida de igreja, aconteceu uma coisa muito específica. Eles tinham tudo em comum. Amém? É difícil a gente transformar do nada, assim, as nossas coisas tudo em comum. Mas é a vontade de Deus. Amém? Até um tempo atrás, a gente, quando falava aqui da congregação, alguém perguntava, de onde que você é? A gente estava usando muito o termo comunidade. Os irmãos lembram disso? Lá pelos anos 2000, né? Eu sou lá da comunidade Peniel de Indaiatuba. A gente usava esse termo comunidade. Depois, a gente deixou ele um pouco de lado para voltar a usar o termo igreja, porque eu acho importante isso, porque nós somos igreja. Nós somos igreja do Senhor, e esse, na verdade, é o nosso nome completo, Igreja Peniel de Indaiatuba. Então, eu acho legal realinhar. Mas a gente não pode perder o significado dessa palavra comunidade. Nós somos um povo reunido em volta dos presbíteros, porque isso é a estrutura da igreja, tá? A gente não está junto por causa de um salão. Não é isso. Paulo, quando instrui Timóteo a plantar igreja, o que ele fala? Você chega no lugar, você estabelece presbíteros. E através disso a igreja começa a ser estruturada e a andar junto. Então assim, nós somos um povo que está junto em volta dos presbíteros. Esses presbíteros estão ligados a um ministério apostólico, tá? E através disso Deus vai trabalhando. Essa é a estrutura da igreja. Então, apesar de a gente falar que somos a igreja Peniel de Indaiatuba, nós não podemos perder a importância da palavra comunidade. Por que eu estou falando isso? Se nós não temos coisas em comum, quer dizer que algo está errado. Está querendo dizer que algo precisa ser mudado. Ou talvez algo precise ser melhorado. Tá? E o ponto que eu vou deixar para a gente nessa manhã, para a gente refletir, para você levar para sua casa, para você pensar, é o seguinte. Quando nós fazemos uma agenda, reunião de mulheres, igreja nos lares,
reunião do culto, 9h30 da manhã aqui, assembleia, chácara, que mais aí que a gente faz? Ocasionalmente reunião de homens, crianças, ministério com os adolescentes, culto teen e tudo mais. Quando a gente faz uma agenda, virada do ano, dia 31, culto de Natal, dia 23, quando a gente estabelece uma agenda, irmãos, não é brincadeira. Não é. Qual que é? Eu tenho visto isso muito, e às vezes eu fico muito chateado. Você fala para o irmão, e aí, né, você viu lá as atividades, o agendamento e tudo mais. Poxa, cara, eu já agendei outra coisa, eu já estou com outra atividade, vou fazer não sei o que lá. Gente, sabe o que é isso? Demonstração de falta de senso de comunidade. Porque a nossa agenda não é comum. Se eu tenho uma agenda e você tem outra, como que funciona isso? E não estou falando aqui que a gente é uma ditadura. Os irmãos conhecem, pelo amor de Deus. Talvez a nossa comunidade seja uma das mais, assim, tranquilas, né? E que respeita a vida de cada um, né? E tudo mais. Mas, assim, se eu tenho uma agenda e você tem outra, a gente não se encontra. E a obra de Deus, aquilo que Deus precisa fazer, tá? Às vezes fica um pouco comprometido. Porque eu estou fazendo uma coisa e você está fazendo outra. Se nós cremos na estrutura da igreja, se nós cremos que Deus trabalha através da vida dos apóstolos, se nós cremos que Deus trabalha através da vida dos presbíteros, se nós cremos que Deus trabalha através dos irmãos da diretoria que são separados, nós temos que nos realinhar com o que é feito na congregação. Amém? Sei que é um amém difícil de dar, viu, gente? Né? Eu estou falando para me realinhar, porque eu preciso ter essa postura de coração. Vou dar um exemplo. Semana passada o Deidson veio aqui, certo? E a gente marcou um almoço. E o Domingos chegou para a gente e falou: irmãos, perdão, o nosso grupo já tinha agendado um compromisso antes da reunião, de saber que o Deidson ia estar aqui. E aí a gente vai ter que ir para o almoço. Perdoa a gente, não vai dar. Postura de um homem de Deus. Por quê? Porque o grupo veio para a reunião, né, Domingos? 10 horas da manhã o Deidson estava falando aqui e o grupo do Domingos estava aqui na reunião. Terminou a reunião, eles já tinham marcado algo, saíram, porque já estava marcado, mas se não tivesse marcado, certamente os irmãos estariam aqui conosco. Estrutura da igreja. Agora, se surge qualquer coisa, eu não estou legal hoje, nossa, né, indisposição, eu já marquei o aniversário do tio, do primo, do sobrinho, né? Eu vou sair com a minha família, porque a gente não sai, não sei o que lá. Algumas vezes tudo bem, mas outras, meus irmãos, é um descompasso de agenda e é a priorização de uma agenda que não é a agenda da comunidade. Certo? Então, assim, Deus trabalha através da estrutura da igreja. E nós precisamos entrar para dentro dessa estrutura com o coração aberto. Falar: Senhor, o que será que está errado na minha vida, na minha casa? Eu preciso me realinhar. Por quê, irmãos? Isso vai ocasionar duas coisas. Primeiro, você vai ser abençoado. Salmos 1, capítulo 1, é o meu versículo, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Amém? Então, você vai ser abençoado. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus vai começar a acrescentar pessoas no nosso meio. Se você terminar o capítulo 2 de Atos, lê lá na sua casa.
quando termina o capítulo 2 de Atos, fala, e Deus ia acrescentando aqueles que tinham que ser salvos. Por quê? Porque a igreja estava vivendo algo em comum. A vida deles era em comum. E o resultado disso é que Deus ia acrescentando aqueles que precisavam ser salvos. Amém? Estou terminando aqui por causa do horário. Se você tiver qualquer questionamento, pode me procurar. Eu vou tentar falar com você. Se você achar que eu estou errado, sinta-se à vontade para vir conversar comigo, tá? Mas eu creio que quanto mais nós estivermos juntos, quanto mais nós estivermos alinhados, quanto mais nós estivermos debaixo da estrutura da igreja, as nossas casas serão abençoadas e as pessoas serão alcançadas. Amém? Que Deus nos ajude, tá? Porque não é fácil. É difícil abrir mão da nossa vida, abrir mão da nossa individualidade. Mas Deus nos dá graça para viver essa vida em união. Amém? E vamos celebrar, porque hoje é um dia de festa, hoje é um dia de levantar pessoas que vão continuar trabalhando por essa estrutura, que não é uma estrutura humana, mas é uma estrutura de Deus, é uma estrutura dos céus. Amém? Vamos ficar de pé? Se você está incomodado com alguma coisa que eu disse, coloca diante de Deus, pergunta para Ele se eu tenho razão ou eu não tenho, tá? A gente tem que ser sincero, a gente tem que deixar Deus falar aos nossos corações, tá? Pode ser que eu esteja errado, e aí os irmãos vão me pegar depois aí. E tudo bem, porque na igreja a gente é corrigido, e às vezes a gente é usado para corrigir, né? Mas que Deus nos use. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram conosco no último mês, pela vida do Mateus, pela vida do Antônio Carlos, pela vida do Anderson, pela vida do Deidson, Senhor, pela vida de Jamê. Nós os colocamos diante do Senhor agora, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com esses homens, Deus. E nós queremos, Senhor, mais uma vez nessa manhã, nos realinhar, Deus, com aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa vida, perdoa aquilo que fazemos que não é bom para a Tua obra, que não é bom para as nossas famílias. E nessa manhã eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver como a igreja de Atos ali vivia, Senhor. Eles ouviram a palavra e realinharam as suas vidas aquilo que o Senhor tinha para eles, Senhor. E nós queremos fazer isso também, Deus. Não deixa, Senhor, nenhum de nós perdidos. Nos realinha com o Senhor, Senhor. Com o Espírito Santo, Deus. Não só com homens, mas com aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela reunião de mulheres de ontem, Senhor. Porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja. O Senhor tem dado dons às irmãs. O Senhor tem dado dons às famílias, e nós somos gratos por isso, mas nós não queremos esconder isso, nós não queremos enterrar aquilo que o Senhor tem dado a cada um dos irmãos, Senhor. Nós queremos que a nossa estrutura aqui, Senhor, seja usada para alcançar o perdido, Senhor, para manifestar o reino de Deus nas casas, nos lares, nas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos abençoados porque temos a Tua palavra e podemos nos alinhar a ela todo dia de manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.